Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Muito bem, vamos calcular, fazer um escrutínio detalhado sobre o módulo do vetor momento linear em 3 dimensões, considerando a massa relativística. Então agora vamos calcular aqui, aplicar o operador derivada em relação ao tempo sobre o módulo do vetor momento linear em 3 dimensões. Então aqui nós vamos escrever fator de Lorentz elevado a 2, massa de repouso elevado a 2, dx dt elevado a 2, mais fator de Lorentz elevado a 2, massa de repouso elevado a 2, dy dt elevado a 2, mais fator de Lorentz elevado a 2, massa de repouso elevado a 2, dz dt elevado a 2. E aqui, expoente 1 sobre 2. Então, muito bem. Então, essa derivada é igual a 1 sobre 2, derivada de função composta. Então, aqui repetindo, fator de Lorentz elevado a 2, massa de repouso elevado a 2, dx dt, todo esse termo dx dt elevado a expoente 2, mais fator de Lorentz elevado a 2, massa de repouso elevado a expoente 2, dy dt, o dy dt como um todo elevado a expoente 2, mais fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso elevado a expoente 2, dz dt, todo esse termo elevado a expoente 2. E então, no expoente 1 sobre 2 menos 1, multiplicado pela derivada em relação ao tempo aplicado sobre a função interna. Então, fator de Lorentz elevado a 2, massa de repouso elevado a 2, dx dt elevado a expoente 2, mais fator de Lorentz elevado a 2, massa de repouso elevado a 2, dy dt elevado a expoente 2, mais fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso elevado a expoente 2, dz dt, todo esse termo elevado a expoente 2. Então, aqui o operador de derivada em relação ao tempo aplicado sobre cada um dos termos desta soma. Recordando que a massa de repouso é um termo constante, constante no tempo, implica que a derivada da massa de repouso em relação ao tempo é zero, bem como o c, a velocidade da luz, ou mais rigorosamente o módulo do vetor velocidade de propagação ao longo do vácuo de uma onda eletromagnética. No caso, a luz e seu espectro de cores, espectro de frequências, compõem o espectro contínuo e infinito, né, por assim dizer, infinitamente contínuo espectro contínuo de frequências, de diferentes tipos de frequências distribuídas de forma contínua. E quando que uma distribuição é contínua? Quando ela possui infinitos dentro de infinitos. Então, vamos calcular agora, vamos disponibilizar espaço aqui. Como que nós vamos organizar a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o módulo do momento linear em 3 dimensões? Isso é 1 sobre 2, e esse termo é 1 sobre 2 menos 1, um expoente que é igual a menos 1 sobre 2, ele pode ser escrito, vamos ver, assim, como fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso elevado a expoente 2, dx dt
elevado a expoente 2 mais fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso elevado a expoente 2, dy dt. Todo esse termo elevado a 2 mais fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso elevado a expoente 2, multiplicado por dz dt e o dz dt elevado a expoente 2. Agora o expoente é 1 sobre 2 menos 1, que é igual a menos 1 sobre 2, passando para o denominador 1 sobre 2. E então multiplicar todo esse termo pela derivada em relação ao tempo aplicada sobre o termo interno. Aqui está fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso elevado a expoente 2, dx dt elevado a expoente 2, mais fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso elevado a expoente 2, dy dt elevado a expoente 2, mais fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso elevado a expoente 2, dz dt e o dz dt, todo ele elevado a expoente 2. Muito bem. Vamos encerrar a aula neste ponto, providenciar então espaço sobre a superfície do quadro e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.